Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane. Esse canal eu chamo de Nossa Casa. Se você quiser morar alguns minutos por semana nessa casa, se inscreva. Vou ficar muito feliz. Obrigado, viu? Para quem já mora na casa, o meu abraço, o meu carinho, meu respeito, minha gratidão sempre. Como vocês perceberam, eu estou voltando aos poucos, então eu ainda preciso de um tempo para me recuperar, né? Os vídeos que eu estou fazendo estão mais voltados para a educação mesmo psicológica, né? Então hoje eu tenho um vídeo específico que eu fiz, acho que em 2017, fim de 2017, 2018, fiz um vídeo específico sobre o nervo vagus. Então nós vamos hoje falar sobre ele, porque as pessoas que passam por abuso, devido à tensão que elas ficam, elas prejudicam bastante, maltratam, inflamam e enfraquecem o seu nervo vagus. Algumas pessoas chamam de nervos vagos. Por quê? Porque o nervo vago é como uma planta, sabe? Tem um tronco e tem as suas ramificações. Então, ele fornece várias fibras parasimpáticas, motoras a todos os órgãos, exceto as glândulas suprarrenais. Desde o pescoço, desde o nosso pescoço, ele começa aqui e ele vai se espalhando pelos dois lados do corpo, ele vai nos abraçando, é um abraço que o nervo vagus dá na gente, suas ramificações, né? Então ele vai até o segundo segmento do músculo transverso. O nervo vago, também conhecido, né, como nervos vagos, devido às ramificações, ele tem várias mãozinhas assim, vários braços. São os principais nervos do sistema nervoso parasimpático. Esse sistema controla funções específicas como digestão, frequência cardíaca e o sistema imunológico. Essas funções são involuntárias, o que significa que nós não temos controle sobre elas. Como o coração, né? O coração bate, ele é involuntário. A gente não pode dizer assim, olha, eu hoje preciso que você descanse, que você pare de... É para sempre, se ele parar. O nervo vagus, nós não temos controle sobre ele. Ele contém, tanto o lado esquerdo como do lado direito, ele contém 75% das fibras nervosas do sistema nervoso parasimpático. Não é pouca coisa, né, gente? Essas fibras, elas enviam informações entre o cérebro, o coração e o sistema digestivo. O nervo vago, ele é o 10º nervo dos 12 nervos cranianos. Nós temos 12 nervos cranianos. Ele é o 10º. Ele é conhecido como nervo craniano X, em número romano. Então hoje eu quero ensinar um exercício fácil para todas as pessoas que não podem fazer terapia, que não tem terapia na sua cidade, e pessoas que sofrem abuso. Não é só de companheiros não, gente. Tem gente que sofre abuso no trabalho, tem gente que sofre abuso do vizinho. Já falei para vocês, eu tive uma vizinha abusiva por 11 anos. Pessoas que sofrem abuso de vizinho, pessoas que sofrem abuso de parentes, dos pais, na escola, de professores. Hoje eu assisti um vídeo que me mandaram de uma professora da Universidade Federal do Paraná. Ela está fazendo uma pós-graduação. Pós-graduação? Acho que é. Está fazendo lá para melhorar o currículo dela. E ela fez um vídeo falando dos abusos que acontecem na área acadêmica, né? E os abusos que eles estão sofrendo lá fazendo essa pós-graduação. E aí foram muitas pessoas que deixaram, pessoas que abandonaram o curso de PhD, pessoas que abandonaram especialização, pessoas que abandonaram. Eu vou dizer a vocês, denuncie essas pessoas para a justiça. Sabe por quê? Denuncie esses professores se você estiver fazendo alguma especialização, alguma pós-graduação, algum PhD, qualquer coisa que você estiver fazendo, que você sofra abuso. Olha só, existe, eu tenho, mas está no meu computador que deu problema, não está funcionando. Eu tenho a cartilha do Ministério, eu tenho 2 cartilhas, do Ministério da Saúde e tenho a cartilha de outro órgão.
lá tem o que é assédio moral. Então, isso que esses professores estão fazendo são coisas absurdas que tem escrito do vídeo dessa moça, de comentários. Então, quando a pessoa sofre abuso, a pessoa fica rígido, endurece o corpo. Isso quer dizer o quê? Que o nervo vagus está sendo prejudicado por causa dessas tensões do estresse. Além do estresse do dia a dia, nós temos estresse todos os dias, né? A gente tem estresse com família, a gente tem estresse da sobrevivência, a gente tem que fazer comida rápido, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer uma série de coisas. E isso tudo nos deixa estressado, porque são muitas coisas para fazer durante o dia. E o dia só tem 24 horas e a gente precisa dormir, precisa descansar também. O nervo vago também, ele é responsável pela frequência respiratória, pela atividade vasomotora e também por algum dos nossos reflexos. As pesquisas mais recentes. As pesquisas vêm sendo feitas a respeito do nervo vago, mas as pesquisas mais recentes, mais importantes, foram feitas pelo Dr. Stephen Porges, que ele fez o trabalho sobre polivagal. Esse exercício de hoje foi desenvolvido pelo Dr. Stanley Rosenberg. O Dr. Rosenberg demonstra esse exercício ser rápido e eficaz. É um exercício simples, mas que tonifica e ativa o nervo vagus. Então, esse exercício ele demonstra ser eficaz para acalmar o nosso sistema nervoso. Então, quando você estiver nervoso, já sabe, faz esse exercício, sai, se desloca para um lugar onde você possa fazer o exercício, que você em poucos minutos você sente uma paz, uma calma, você sente o seu corpo se regulando, tá bom? Quando você faz esse exercício, você aumenta o tônus vagal. Isso significa tocar diretamente no seu nervo vago. Quando a gente vivencia coisas estressantes, né? Raiva, tristeza, angústia, preocupação, problemas financeiros, doença, todo tipo de coisa que nos deixa estressados, mas também tem os traumas. Nós podemos ficar estressados devido a sintomas de traumas que nós não tratamos, que nós não curamos. O nosso sistema nervoso, ele pode, aquele de fuga e luta, ele pode nos impulsionar para o modo de proteção, que é luta ou fuga. Frequentemente, quando isso acontece, o nosso corpo começa a liberar uma variedade de hormônios, principalmente os hormônios do estresse, que é adrenalina e cortisol. São os hormônios que explodem a gente. Muitas pessoas pensam que esses hormônios, eles são totalmente prejudiciais. Mas, quando estamos estressados, que libera esses hormônios, eles são liberados para nos ajudar a responder situações estressantes ou traumáticas. Mas nem sempre o nosso corpo tem o tempo necessário ou nós estamos preparados para processar aqueles eventos estressantes que aconteceram com a gente. E então, o que é que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso cérebro e todos os nossos órgãos no momento que a gente se estressa e que a gente não conseguiu processar aquilo para expulsar, para botar para fora? Como faltou a oportunidade de processar, digerir, metabolizar, alguma das coisas que o nosso corpo estimulou vem como resposta ao estresse e pode permanecer online. Tanto alguma das coisas que notamos quando estamos ansiosos, principalmente, porque a ansiedade ela é parente do estresse. Eu já falei para vocês em outros vídeos recentes, eu falei sobre isso. Portanto, alguma das coisas que a gente nota
quando estamos ansiosos, podemos estar mais vigilante, a gente fica vigilante o tempo todo, tá? Como eu falei no vídeo passado, você fica como se você fosse um guarda o tempo todo, você fica pisando em ovos, você fica observando as coisas, você fica paranoico, entendeu? Quando você não processa o estresse, você fica vigilante. Isso é um estado extremamente desconfortável, desagradável e pode no futuro trazer outras consequências. Às vezes, quando você não dilui a adrenalina e o cortisol, você fica tão vigilante, mas você não percebe. Você não percebe que você está vigilante. Você faz coisas que as outras pessoas ficam achando estranha e não é aquele seu comportamento. Você fica muito ativo, hiperativo, você fica porque você está muito estressado. Então não tem uma razão específica para você entender, mas eu estou dizendo por quê, entendeu? O seu corpo já tem acúmulos de coisas que você não processou. Você pode se sentir constantemente cansado ou cansada. Então é realmente importante para todas as pessoas aprender a fazer, aprender as ferramentas que dilui, melhora o seu sistema nervoso. Porque a sabedoria é que o nervo vago ele precisa desacelerar alguma dessas respostas que foram ativadas durante o evento estressante, né? A gente precisa trabalhar com algumas ferramentas que a gente tem, com coisas que a gente conhece. Você pode tomar um chá, você pode andar, né, para poder relaxar, botar para fora aquele estresse. Então, você trabalhando com alguma dessas pequenas coisas holísticas para você melhorar o seu sistema nervoso e você tonificar o seu nervo vago. O nervo vago, a gente precisa realmente fazer alguns movimentos, por quê? Porque ele tem os bracinhos, ele tem galhos muito fininhos no nosso corpo todo. Então é muito importante. Aliás, é um dos nervos mais importantes que nós temos. E nós precisamos acalmar o nosso sistema nervoso. Então eu vou ensinar o exercício. Depois a gente vai continuar falando aqui sobre algumas coisas desse nervo vago. Por que o nome é nervo vagos? Porque ele anda pelo corpo inteiro. E como se fosse um vagabundo, sabe? Sabe a história do vagabundo que anda pelo mundo com a mochila nas costas, sem nenhuma responsabilidade. Mas o nervo vago tem muita responsabilidade. Agora imaginem, o nervo vago é responsável pela digestão, pela frequência cardíaca, por atividade, frequência respiratória, atividade motora, né, do vasomotor, e também responsável por alguns dos nossos reflexos. É importantíssimo para o sistema imunológico e etc, e etc, e etc. Então, esse nervo, ele precisa estar bem para poder nós ficarmos bem, porque ele faz parte do sistema nervoso parasimpático, que é o que nos relaxa e que nos deixa bem, tá bom? Então vou ensinar agora o exercício para vocês. Primeira coisa que você vai fazer é mover o seu pescoço para poder você aumentar a amplitude de mobilidade. O meu nervo vago, ele me dá mais problemas no pescoço. Se eu não tiver um bom travesseiro, se eu não dormir bem, se eu não tiver um bom colchão, eu fico com torcicolo o tempo inteiro. É impressionante. Então, em mim, ele é muito ativado no pescoço e nos ombros, né? Outras pessoas são em outras partes do corpo. Então, vamos lá. Vamos fazer exercício agora. Primeiro, a gente vai experimentar como é que vai funcionar, né? Então, você vai lentamente virar o seu pescoço o máximo que você puder, sem virar o corpo para o lado. Sentiu desconforto? Volta. Volta lentamente. Esse é o teste, tá? Agora você vai para o outro lado. O máximo que você puder. E volta. Não sentiu nada? Tá tudo bem? Então vamos lá.
O nervo vago a gente trabalha também muito com os olhos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai entrelaçar os dedos, colocar aqui na base do crânio. Não faça pressão. E não é no pescoço, viu, gente? É aqui, ó. Tá? Você vai segurar aqui. Vai recostar na sua cadeira ou na sua poltrona. Como se você chegou do trabalho ali, sabe quando você fica pensando assim, quando você é desse jeito, você vai levar apenas mover os seus olhos para o lado que você quiser. 30 segundos. Segura os olhos. Pode piscar? Pode. Tem gente que não consegue ficar 30 segundos olhando para o lado. Fecha os olhos, volta para a posição central, respira. Profundamente. Agora, para o outro lado. Não pressione a cabeça. Sentiu desconforto? Para. Fecha os olhos, volta para a posição central, respira profundamente e retira os braços lentamente. Coloca em cima da sua coxa, né? Das suas coxas e você respira novamente. Os exercícios de respiração são os melhores exercícios para o nervo vago. Esses exercícios do pescoço, junto com os olhos, essa interligação, né? Porque a nossa visão, ela começa aqui. Por isso que a gente usa muito os olhos para fazer exercícios do nervo vago. Nunca mova os seus olhos rapidamente no exercício em que você não move sua cabeça, tá bom? Nunca mova rapidamente. Existem casos de pessoas que deslocaram retina fazendo exercícios rápidos, movimentar rápidos. Outros sentem um desconforto muito grande, dor. Então, você move os seus olhos lentamente. Tem gente que fica, não é assim. Você pode ter tontura, você pode cair, você pode perder o controle, você pode ter uma série de problemas. Então é tudo lento, tá? Respirou profundamente. Isso é para dar mobilidade e ampliar, tá? Ampliar a sua mobilidade do pescoço, para você não sentir dor, para você não ter torcicolo. O nosso nervo vagus se conecta daqui, né? Se espalha por um lado, por outro, pelos dois lados, não tem disso não. É aquela árvore que tem braço por todos os lados. Então, quando estamos tensos, quando estamos nervosos, quando estamos estressados, os nossos ombros, eles ficam altos. Nós não percebemos, não sentimos. É automático, já falei. O nervo vagus, a gente não tem controle sobre ele. Então, a gente fica assim e a gente não percebe. A gente não percebe. Então, fazer exercício respiratório trabalhando os ombros é simplesmente tonificar essa parte do nervo. Consequentemente, você está tonificando todo o nervo vago. Então, vamos lá. Bota para fora o ar fazendo aquele barulho.
Você faz esse exercício por 30 segundos. Para você sente um alívio tão grande aqui nos ombros, maravilhoso. Então você diminuiu a carga tensional que estava nos seus ombros, que estava nesses músculos aqui, diminuiu a ansiedade, está menos sobrecarregado. Quando a gente fica com os ombros assim doendo, pesado, essa coisa toda, é porque o nosso nervo vago não está ativado, tá bom? Tá fraco, não consegue. Então, quando você faz esse exercício, acalma seu sistema nervoso e libera a tensão dos seus ombros. Por isso, você tem que praticar pelo menos 2 vezes no dia. Faça isso, que depois você vai me dizer como é que você está se sentindo, como é que você passou o dia. Faz isso de manhã, antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, quando você voltar, né, que você está tenso ou tensa. Quanto mais você pratica, mais você entra em sintonia com o seu nervo, você estimula e tonifica ele. E o seu sistema nervoso se acalma, fica zen, entendeu? Então, para aumentar o tônus vagal, você será capaz de se regular em momentos de estresse. Se ele estiver tonificado, regulado, você vai saber controlar os momentos de estresse. Tem vários outros, eu vou fazer outro vídeo falando, tá? Tem muito exercício, muitos mesmo, para você tonificar, mas esse é o mais simples e que traz um resultado imediato. Esse, ó, você, ó, 30 segundos. 30 segundos. Eu faço isso direto o dia todo. Uma coisa maravilhosa para você fazer. Quando você for escovar os dentes, que você botar água na boca, não jogue fora logo. Gargareje. Porque o nervo vago tem influência nas nossas cordas vocais. Então, quando você bota água na boca, outra coisa também, se você ficar fazendo um esforço assim, sabe, quando as pessoas estão meditando, que as pessoas fazem aquele M, elas estão ativando o nervo vago. O nervo vago acalma e a pessoa medita, consegue meditar, consegue sair do estresse e entrar em um estágio de meditação. Então, aquele M que as pessoas fazem quando estão lá, ó, fazendo isso, muita gente se incomoda. Isso é ativando o nervo vagus para poder entrar num estado de calma e conseguir meditar. Porque se você está estressado, raramente você consegue meditar. Você pode ficar quieto ali, mas você não entra no estágio de meditação, porque você está tenso. Então, quando você faz esse barulho, ou você faz o M, né, que eles fazem, é para tonificar as cordas vocais, acalmar o sistema nervoso e entrar no estágio de meditação. Gente, tudo tem ciência. Tudo tem ciência. Você vê esses gurus, essas pessoas fazendo um monte de coisa, você pensa que aquilo ali ele está fazendo por fazer. Não é, gente. Tem uma ciência por trás daquilo. Pode ser uma ciência ancestral, pode ser uma ciência científica, mas tem uma ciência por trás daquilo. E hoje a ciência científica, ela trabalha junto com a ciência ancestral, né? Que a gente chama de medicina tradicional, aqui na Europa, nos Estados Unidos, nos países que falam inglês. Chama medicina tradicional, que é aquela medicina que vem dos ancestrais, da primeira medicina. Vem da primeira escola de medicina, que é a primeira escola de medicina, acho que a segunda, até 1500, a medicina era tradicional. Mas já se fazia várias coisas, né? Já se fazia vários experimentos, como várias coisas se faziam. Façam bastante exercício. Gargarejar, fazer o M ou Quando você faz isso, você está ativando isso aqui, tá? Ativando o nervo vagus aqui, que vai para essa região também.
fazer isso aqui, ó. Nada funciona menos de 1 minuto. Nada. Quando você fica 30 segundos desse lado com 30 segundos desse lado, é 1 minuto. Você está exercitando os seus olhos 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro, tá? Então são vários exercícios mesmo. Tem exercícios muito específicos, é que é preciso ter cuidado. A gente não ensina aqui na internet, porque você pode ter um efeito colateral, né? Então tem exercícios que só feito com um profissional. E outros você pode fazer em casa, como esse que eu tô falando, tá bom? Então massageie seu pescoço, tenha cuidado com o pescoço, porque se o nervo vago tiver qualquer problema grave, sério, inflamação, ter uma torção, uma coisa, pode dar sérios problemas, porque ele é ligado diretamente ao sistema nervoso. Tchau.